Shalom, shalom família, mais um vídeo, nosso 24º vídeo hoje da Contagem do Homem. E desde já, peço você para se inscrever nas redes sociais, deixe seu comentário, deixe sua curtida e principalmente compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. No vídeo anterior, nós falamos sobre você que coloca a mão no arado para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor, para que você viva uma nova vida, não vivendo mais você, mas Cristo vivendo em você e você vivendo em novidades em direção ao reino de Deus, ao tempo de aos caminhos de conquista, do sucesso e realização do reino do Senhor nessa terra. Você que olha para trás, sente saudade do que você viveu, do que você já passou lá no mundo ou no tempo passado, isso é exatamente errado de se fazer. Agora, o princípio que nós vamos falar hoje está em Apocalipse 2, versículo 5, que diz o seguinte: portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Algumas versões falam, lembre-se de onde caíste e arrependa-se e volte lá no primeiro amor. Esse processo aqui nós conhecemos como processo de techuvá. É uma palavra hebraica que significa retorno ou voltar. E vai muito além do fato de você somente dar uma meia volta. É um fato em você recomeçar, em você iniciar novamente um processo. Eu adianto para você que o passado, eu gosto muito de falar sobre o tempo, porque o tempo de Deus ele é cíclico. Passado, presente e futuro para Deus acontece tudo ao mesmo tempo. Porque Deus não está aprisionado ao espaço-tempo, como nós estamos. Desde a criação, nós estamos aprisionados em algo chamado espaço-tempo. Quando Deus disse haja luz e houve luz, todas as coisas se formaram. Quando Deus criou o universo, ali iniciou-se o tempo, ali iniciou-se o espaço. E nós, como matéria, somos algo que ocupa lugar no espaço. E nós, aprisionados no tempo, nós estamos ali no processo de crescer, nascer, crescer, se reproduzir, constituir nossa família, né? E depois, quando chamar a nossa senha, a gente sai daqui dessa terra novamente. Deus, por ser eterno, ele não está limitado a algo chamado espaço-tempo. Ele é onipresente, ele se encontra em todos os lugares, se encontra a presença do Senhor. Ele é onisciente, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Portanto, presente, passado e futuro é um tempo eterno. Por isso que Deus, ele simplesmente é. Ele diz, eu sou, eu serei. Ele simplesmente é. Portanto, quando alguém é usado no dom de profecia, o que acontece? Ela tem acesso à eternidade, recebe a revelação da eternidade, de algo futuro, e traz para o terreno natural, e apresenta como profecia aqui na Terra, de que vai acontecer tal coisa lá no futuro. Que até então para nós é inexistente, mas para Deus já aconteceu, porque ele tem ciência disso. Por isso que Apocalipse é um livro da revelação, as coisas que vão acontecer, que para nós já aconteceu, mas na eternidade é como se já tivesse acontecido. Por isso que Deus assim já registrou e deu para João para registrar para que pudéssemos ter acesso. Assim também como o passado já aconteceu para nós, mas na eternidade Deus já estava no controle de tudo. E quando alguém tem uma revelação do passado, quem tem um dom de revelação, ele tem o acesso à eternidade, ao tempo eterno do Senhor, recebe uma revelação do passado de alguém, ou de algum acontecimento, traz para o terreno e entrega como revelação. Lá em tal lugar foi feito um trabalho assim, assim, assado, seus pais fizeram tal coisa, seus avós fizeram tal coisa, enfim. E isso tem a ver com o âmbito espiritual, o entendimento espiritual das coisas. E quando a Bíblia fala assim, voltai no princípio, não tem como você falar igual o Nicodemos, né? Como nascerei de novo? Por acaso voltarei para o ventre da minha mãe e nascerei novamente? Jesus estava falando sobre você nascer da água do Espírito, um novo nascimento. Mas você já nasceu como uma nova criatura. Você já foi batizado nas águas. Você já tem caminhado os caminhos do Senhor. Só que a palavra está alertando. Volte ao primeiro amor. Volte lá no início. Se você iniciou aqui, você começou sua caminhada, em determinado momento aqui, ó, como no vídeo passado, você olhou para trás, deixou o arado de lado e falhou. E aí você continuou. O Senhor está te alertando. Lembra de onde caíste, mas volte do princípio. Como que você faz isso? Se você não pode voltar mais para viver o passado. O passado, ele não pode ser vivido nunca mais. A não ser que Deus te dê uma experiência de voltar lá atrás e ter acesso a ele, como eu já acabei de explicar acerca da revelação. Mas você viver novamente, voltar a ser criança e viver novamente esse passado, como nós vemos aí em filmes, impossível você viver dessa forma. Porque o passado, ele passou. A nossa caminhada é de expansão, é de crescimento, é de ir. Lembra do vídeo que nós falamos sobre indo? Nós somos chamados para ir à frente, avançando para a eternidade. Cada segundo que se passa, nós estamos mais próximos da eternidade. Falo no âmbito da volta de Cristo. Mas a eternidade já foi lançada aqui para morar dentro de nós, através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, o passado não pode ser vivido nunca mais. Mas a palavra está nos mandando voltar. O passado não pode ser mudado nunca mais. Mas a palavra está mandando voltar. Como que nós fazemos isso? É o que nós chamamos de techuvá. Precisamos avaliar os processos de reflexão das falhas, dos erros, da desobediência, da desonra, do desrespeito, da rebelião, enfim, da fraqueza, dos pecados, transgressões, iniquidades. É um período que a gente avalia isso buscando a santificação. E o Senhor nos alerta a voltar ao início. Voltar ao primeiro amor. A techuvá é você voltar lá atrás para resolver uma questão. Resolver um processo. Alguns vídeos, né, alguns filmes, mostram pessoas, né, que viajam no tempo, aí ela volta lá atrás, aí para um filho não morrer, ela faz uma coisa assim e tal, só que aí no filme já revela que toda a história muda, né? Pode acontecer de alguém não existir mais no futuro, porque conseguiu mudar algo lá no passado. Viajando nos princípios da palavra, no poder da palavra, no processo da techuvá, é como se verdadeiramente isso que acontecesse. Vou melhorar. É exatamente isso que acontece. Só que você não volta para viver novamente, mas você repara um acontecimento passado. Vou te dar um exemplo. Você falhou contra alguém.
lá na sua infância, na sua juventude, lá que você tinha 20 e poucos anos. Você errou muito com alguém, você feriu, magoou, você rejeitou, você pecou mesmo, você foi iníquo. E você abriu uma grande ferida, deixou um marco na vida de alguém. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, daqui a pouco você aceitou Jesus, e você botou a mão na arada, você entregou a sua vida ao Senhor, você abriu seu coração, Jesus entrou em todas as áreas da sua vida, você passou a viver perto dele, ele perto de você, e você começou a aprender as novidades do reino, você começa a conquistar o reino. Só que alguma área da sua vida está travada por causa desse acontecimento lá de trás. E o Senhor te traz a lembrança, não é à toa, porque você precisa fazer esse caminho de volta. Ah, mas como é que eu vou voltar lá? Existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é a renúncia. É o arrependimento, conforme a palavra está dizendo. Arrependei-vos. Você precisa declarar, você precisa verbalizar. Você vai apresentar-se diante de um líder espiritual, de um pai espiritual, de alguém que te cobre, de um conselheiro, pessoa com unção, com autoridade para fazer isso. Não é qualquer um. Existe um bom intermediador que Deus prepara. Por isso que existem os pais espirituais, os líderes espirituais para isso. Você vai procurar essa pessoa, vai confessar esse pecado e vai clamar, renunciando esse erro que você praticou. Nós somos uma igreja que nós trabalhamos muito no processo de cura e libertação. O objetivo da Contagem do Homem não está exatamente se aprofundando nisso, mas consiste basicamente nisso, você entrar no processo de cura e libertação para a sua vida e para a sua descendência, seja a parte ministerial, seja a parte familiar, seja a parte financeira, seja a parte emocional, enfim, existem várias áreas onde sua vida ela é destravada. E a renúncia é uma das coisas que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é a remissão, que é o processo onde você pode remir um território, você pode remir um altar, através do sangue de Jesus, através de oferta. Existem ofertas específicas que o Senhor direciona para que você faça, para resolver algumas questões como essa. Existe oferta de paz, existe oferta de remissão, existe oferta de restituição, enfim. Outra coisa que você pode fazer é pedir ao Senhor uma mesa. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Geralmente as pessoas acham que preparar uma mesa perante os inimigos é Deus te honrar, né? Preparar um banquete para que você se alimente bem e os seus inimigos fiquem olhando e, tipo assim, poxa, a gente fez o mal para ele, Deus está honrando ele, e é como se você estivesse vingando os seus inimigos. Muitas pessoas pensam que é dessa forma, mas mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de reconciliação, mesa é altar, e quando levantamos um altar, o Senhor prepara o altar do Senhor ele é imáculo, e nesse altar não pode ter vingança, não pode ter inveja, nesse altar tem restituição, tem reconciliação, tem comunhão. Então quando se fala em prepare uma mesa perante os meus inimigos, é você sentar numa mesa, um banquete sendo posto pelo Senhor, e os seus inimigos sentando juntos, para que você se reconcilie, e que eles se reconciliem com você, e viva quão bom e quão suave com os irmãos. Viver com bom e com suave com os irmãos. Então, preparar uma mesa é você fazer o caminho de volta. A Techuvá é justamente isso. Vídeos passados aqui eu falei sobre sinais e confirmações. Né? Quando você geralmente sonha com alguém, um sonho revelador, e tem uma pessoa que você não vê há muitos anos, do nada você sonhou com essa pessoa, um sonho, você sentiu que era um sonho, uma revelação de Deus, algo específico. E de repente você vê essa pessoa no mesmo dia, no outro dia, 2 dias depois, isso é um sinal. Deus te deu esse sonho, porque logo à frente você vê essa pessoa depois de muitos anos, e é um sinal que ele te deu que você precisa entregar esse sonho para ela. Assim também, quando nós vamos fazer o caminho de Techuvá, o caminho de volta, para reparar alguma coisa, o exercício que eu já te passo aqui. Senhor, se eu tiver que reparar alguma coisa lá do meu passado, eu volto lá no início. Eu vou lembrar ali onde eu caí, onde eu fraquejei, onde falhou, mas eu vou voltar lá no início. Vou reparar essa situação, para que o meu presente e o meu futuro aqui seja transformado. As consequências do passado sejam mudadas no meu presente e no meu futuro. Então, Senhor, eu lhe peço, prepare-me uma mesa. Ou seja, prepare-me uma oportunidade para que eu tenha acesso a essa pessoa e ela tenha acesso a mim. Tanto para eu liberar perdão para ela, tanto para eu pedir perdão, tanto para eu restituir algo, tanto para eu selar uma oferta de paz. Enfim, Deus vai direcionar conforme a necessidade, conforme o acontecimento, a área que você precisa que seja reparada. Você pede ao Senhor uma mesa, ou seja, uma oportunidade, e às vezes você vai conseguir o número dessa pessoa, você vai saber onde essa pessoa mora, ou se você já sabe, tem essas informações, a sua oração é: Pai, prepara o meu coração, prepara o coração daquela pessoa e prepara uma mesa. A mesa está relacionada ao tempo. Deus vai determinar o tempo certo, você vai sentir, você vai receber a direção do Senhor, para que esse tempo seja preparado pelo Senhor, onde Ele já vai ter preparado o seu coração, já vai ter preparado as suas palavras, a sua atitude e também o coração daquela pessoa, as atitudes, as respostas daquela pessoa, os sentimentos daquela pessoa, para que não vire novamente um trauma, para que a cirurgia não seja mal feita e sangre demais, mas que verdadeiramente o Senhor, conforme Oséias 1, né? Acho que é Oséias 1 que fala, Oséias 1 ou Oséias 6:1, se eu não me engano, fala que o Senhor abrirá a ferida e a atará novamente. Então, é justamente o processo de Techuvá é você permitir que o Senhor abra a ferida, ou seja, faça uma cirurgia e depois traga o bálsamo e feche essa ferida novamente. Você vai olhar, vai ver a cicatriz, mas não vai ter mais dor, porque já vai ter sido reparado essa situação. E aí, quando Deus preparar essa mesa, você vai perante essa pessoa e você vai se reconciliar. Peça perdão, libere perdão, faça a renúncia, faça a remissão, o que for necessário. Mas é necessário voltar ao primeiro amor, aos princípios, aos valores. E o passado que você não pode viver, ele pode ser transformado. E as consequências desse passado que não pode ser vivido mais, elas podem ser mudadas e serem transformadas em bênção. Um exemplo bíblico é o José. Seus irmãos o traíram, foi dado como morto, foi vendido, foi injustiçado pela mulher do seu senhor, foi preso, e toda a injustiça aconteceu com ele. Só que Deus o honrou, o tornou governador, e justamente nesse período houve fome na terra de seu pai, seus irmãos, sua família veio para o Egito e se deparou com ele. Era um momento oportuno ali para ele se vingar. Mas era como se Deus estivesse preparando uma mesa de reconciliação perante aqueles inimigos, seus próprios familiares.
E aí a fala dele no final do livro de Gênesis, ele fala: Deus transformou todas essas maldições em bênçãos. Ele precisou passar por tudo aquilo para que ele pudesse se tornar governador e, no final, ainda cuidar dos seus irmãos. E lembra que nós somos chamados para exercer um ministério aqui na Terra, que é o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Nós somos chamados para representar o reino do Senhor, exercendo o ministério da reconciliação. Então, nesse período de reflexão também de Contagem do Homem, é um momento oportuno para você olhar para trás. E repito mais uma vez, o passado não pode ser vivido, mas ele pode ser reparado. O passado não pode mais ser vivido, mas as suas consequências podem ser transformadas. E isso se dá muito pelo arrependimento. O povo que clama pelo meu nome, se o povo que clama pelo meu nome orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tem o poder de sarar o seu coração. O Senhor tem o poder de sarar a sua família, a sua situação. O Senhor tem o poder de mudar o quadro de um território, de uma cidade, de uma nação, quando o povo se arrepende, se ajoelha e pede perdão pelos seus pecados. Até chuvar isso, se arrepender das coisas que se passaram e buscar o caminho de volta. E você começa a reparar o passado. E o seu futuro, o seu presente e o seu futuro começa a ser transformado, começa a ser mudado. Por isso que eu falei que parece muito com esses filmes, né, de ficção, onde as pessoas viajam no tempo e quando muda alguma coisa lá atrás, muda o presente e o futuro. É justamente isso. O seu presente e o seu futuro, ele carrega as consequências do seu passado. Quando o passado é transformado por suas atitudes, por suas renúncias, pela reconciliação, pelo perdão, pelo pedido de perdão, pela liberação do perdão, a cura, e aí o seu presente, o seu futuro e a sua descendência passa a usufruir das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Tempos atrás eu viajei uns 400 quilômetros mais ou menos. Fui lá na terra dos meus avós e fui fazer a remissão da terra. Na mesma viagem eu fui na terra dos avós da minha esposa, da pastora Rayane, e nós fomos lá fazer a remissão da terra. Trouxemos um pacotinho assim com a terra do local, se tivermos que fazer mais algum ato profético, a gente faz aqui com o sol desse lugar. Existem muitos outros códigos, chaves e estratégias que o Senhor nos dá acerca disso. Mas o alerta mais importante aqui, porque o vídeo é curto, justamente é esse. Volte ao primeiro amor. Volte para reparar aquilo que precisa ser reparado. E não fique teimando. Porque tem pessoas que acham que está perseverando, mas está teimando. Para de teimosia e repare essa situação. Resolva essa situação. Faça a techuvar. E o Salmo de Davi, o Salmo 51, é um salmo que eu quero levantar como um altar de palavra e que sirva de oração também, para nós. Em nome de Jesus, Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício. Tu não gostas que animais sejam queimados como ofertas a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Em nome de Jesus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivah ha'sefirah ha'omer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenaste contra a contagem do homem. Pai, em nome de Jesus, fazemos menção do 24º dia da contagem do homem. E o que eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor convença cada um dos teus filhos do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo do Senhor revele e os faça conhecer cada dia mais a verdade do Senhor. Que o teu Espírito Santo opere a restituição, a restauração, a cura. Que o teu Espírito Santo, Deus, o Senhor, prepare uma mesa de oportunidade, de reconciliação, de comunhão, de renovo, de techuvá, de restituição. Em nome de Jesus, prepare os corações, prepare as palavras, prepare, ó Deus, as oportunidades. Alinhe o tempo, ó Deus, para que em nome de Jesus esses processos sejam resolvidos, sejam julgados perante o justo juiz. E o Senhor Jesus Cristo, como advogado, conceda a graça. Que o sangue de Jesus esteja sobre essa situação, Pai, de cada um dos teus filhos. E que haja, Senhor Deus, a purificação do Senhor, a graça sobre uma multidão de pecados. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo, ó Deus, para aqueles que pecaram contra pessoas, para aqueles que pecaram contra ti, que haja da tua misericórdia sobre as suas vidas. E que em nome de Jesus, todos voltemos ao primeiro amor. Todos voltemos, ó Deus, aos princípios, aos valores e aos preceitos dos caminhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro abençoando cada um dos teus filhos. E eu lhe peço e te agradeço, ó Deus. Amém.
Não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.